Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, está no ar mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos deixar adentrar a sua casa. O nosso desejo é que as bênçãos de nosso Deus estejam sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Hoje estudaremos a terceira lição deste novo trimestre com o tema Os Ministros do Culto Levítico. Nesta lição, veremos que Deus escolheu a tribo de Levi para exercer o serviço sagrado na antiga aliança. Destacaremos também fatos importantes relacionados à consagração de Arão e seus filhos para o ofício do culto levítico. E, por fim, descreveremos suas principais funções como ministros de Deus e a devida aplicação para a vida cristã. Se você quer aprender sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Números capítulo 3, versículo 45. A verdade prática nos diz: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral. Os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Segundo, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. Terceiro e último, indicar os direitos e deveres dos levitas. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Levítico, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 13. Acompanhe conosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu com um cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e os santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés.
Bem, meus irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E também contamos com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana. Mais uma vez, irmão Jonas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles. Amém. Meus irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 3 deste novo trimestre com o tema Os Ministros do Culto Levítico. Só fazendo uma ponte entre a lição atual e a lição anterior, onde nós estudamos sobre a beleza e a glória do culto levítico. Na lição passada nós vimos aqui que há registros na Bíblia, no Antigo Testamento, de que qualquer um poderia levantar um altar, oferecer sacrifício ao Senhor. Tivemos o registro aqui, ou fizemos o registro aqui de Abel sacrificando, de Noé sacrificando, de Abraão sacrificando. Mas com a vinda da lei, né, que Deus deu por meio de Moisés ao povo de Israel, o povo escolhido, para dele revelar o Messias para o mundo, Deus instituiu, né, o culto de forma formal, vamos usar essa expressão assim, formalizou o culto, né? De forma que agora eles tinham um lugar para adorar, que era o templo, tinham sacrifícios prescritos. E nessa lição, só para construir a ponte, voltamos a dizer, Deus agora também ele vai institucionalizar os ministros para o culto. E é muito bom que o professor que nos assiste, ele sempre antes de entrar na lição atual, faça uma ponte com a lição anterior para mostrar que os assuntos estão interrelacionados, presbítero Alessandro. E que a melhor forma de iniciar essa aula é fazendo este apanhado da lição anterior e pegando esta palavra que eu considero uma palavra-chave, né? A expressão ministros. A gente sabe, como eu falei aqui a princípio, que antes o patriarca da família, por exemplo, poderia levantar o altar e sacrificar, apresentar o seu sacrifício ao Senhor. Há registros bíblicos que mostram isso. Mas agora, no culto levítico, Deus separa uma tribo exclusiva para o serviço sagrado. Então, a gente pode introduzir o assunto trazendo a definição da palavra ministro e mostrando a separação desta tribo conforme a vontade de Deus. Perfeito, evangelista Marcelo. Já que a palavra-chave neste momento é a palavra ministro, né, que vai ser uma palavra que vai perdurar essa lição inteira, a definição que o dicionarista Ruach traz de ministro é aqueles que executam os desígnios de outrem. E ele continua dizendo que são aqueles que na religião exercem um ofício, uma função como administrador ou administrando os sacramentos, as ofertas, Isso. em outras palavras, não é? Então, quando paramos para falar sobre sacerdote, nós entendemos de que estes eram aqueles que executavam estes sacramentos, esses sacrifícios, eram aqueles que faziam a oferta diante do Senhor. E na Bíblia Sagrada nós vamos perceber de que dentre as tribos de Israel, as 12 tribos, aprove a Deus escolher uma para esse ofício específico. Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Êxodo, capítulo número 28, e o versículo 1 e o 2, o próprio Deus faz essa escolha, não é? Não é uma escolha de pessoa para pessoa, é uma escolha de Deus para com o homem, não é? Isso. Depois tu farás chegar a ti a teu irmão Arão e a seus filhos com ele. Isso é o próprio Deus falando. Do meio dos filhos de Israel, ou seja, do meio das 12 tribos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 2. E farás vestes santas a Arão, a teu irmão, para glória e ornamento. Então, observe que Deus, em sua soberania, olha para as 12 tribos e escolhe uma. De forma peculiar, vamos assim dizer, esta tribo que foi escolhida para ser a tribo dos levitas, dos sacerdotes, é a tribo que o próprio Moisés, vamos dizer assim, é oriundo, não é?
Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo, capítulo de número 6, só para finalizar aqui esse pensamento, versículo 16 diz assim: estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Aí diz, Gerson, e Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os versículos 17 ao versículo 20 vai mostrar que os filhos de Gerson, quais eram, vai mostrar quais eram os filhos de Coate e quais eram os filhos de Merari. Dentro da tribo de Levi, há essas três ramificações, vamos dizer assim. Isso. E uma destas, que é Coate, que é o segundo filho de Levi, é de onde vem Arão. Arão nada mais é do que o pai de Arão, é bem parecido o nome, né? Arão e Arão, que é o pai de Moisés. Isso. Então, de forma, vamos dizer assim, especial, Deus das 12 tribos escolhe uma para ser a tribo sacerdotal, como alguns chamam. E de forma muito específica, essa tribo é a tribo do próprio Moisés. É da família de Moisés, vamos assim dizer, em que vai sair a tribo dos levitas, não é? E quando nós vamos olhar para o texto sagrado, nós vamos perceber de que a necessidade de se levantar, evangelista Marcelo, uma tribo de sacerdotes, uma tribo de ministros, era por conta daquilo que já foi falado na lição anterior. A oficialização, a organização da liturgia do culto. Era preciso que houvesse isso. E quando olhamos para textos, por exemplo, como o livro de Êxodo, capítulo 13, a gente vai ver que quando o povo sai do Egito, não havia quem ministrasse. Inclusive, a primeira Páscoa da história é o próprio pai da família, o responsável pela família, quem faz o papel do sacerdote. Isso. Não é isso? Na noite da Páscoa, não havia ainda um sacerdote, nem o sumo sacerdote. Então, o próprio pai, quando o senhor mencionou isso, a gente lembrou, quando o senhor disse que antes da tribo de Levi ter sido levantada, os responsáveis pela família, ou o pai da família era o sacerdote, fazia a função sacerdotal, lembramos de Jó, capítulo 1, nós vamos ver Jó sacrificando pelos seus filhos. Né? Então, assim aconteceu no Êxodo, quando o povo sai do Egito, os pais sacrificam no lugar, tomando o lugar desse sacerdote que ainda seria institucionalizado, oficializado, vamos assim dizer. Mas depois desse momento em que Deus olha para a tribo de Levi e diz, eu quero essa tribo, começa aqui, então, oficialmente, o que nós chamamos de serviço. Esses três filhos, Gerson, Coate e Merari, que é justamente as três tribos em que vai ser dividido os papéis dos levitas, que na lição, claro, vai ser falado aqui, papéis de trabalhos braçais, papéis de trabalhos administrativos e papéis de trabalhos sacrificiais. Muito bem. Com frequência, nesta lição, irmão Jonas Santana, nós vamos estar falando sobre levitas, sacerdotes e sumo sacerdote. Então, há algumas pessoas que têm uma certa ojeriza ao Antigo Testamento, né? Porque existe esse excesso de informações, mas, na verdade, este trimestre devemos aproveitar para trazer esclarecimentos. Essa deve ser a tarefa primordial do professor, né? O professor, na verdade, é um facilitador do conhecimento. Então, é muito bom que, dada essa explicação, que é a definição de ministro, e depois de que Deus, em sua soberania, e não Moisés, Deus orienta Moisés que separe Arão e sua descendência para administrar o culto. Então, Deus separa a tribo de Levi, e da tribo de Levi a família de Arão para o sacerdócio. Aí a gente fazer essa diferença, é bom fazer isso. Quem eram os levitas, quem era o sacerdote e quem era o sumo sacerdote. Como é que a gente pode falar de cada um destes para auxiliar o professor que nos assiste? Em primeiro lugar, evangelista, já foi comentado sobre essa questão que das 12 tribos, Deus escolhe, na verdade, a família de Levi. A família de Levi, por sua vez, está dividida aí em três filhos, Gerson, Merari e Coate, como o nosso presbítero já mencionou aqui. Esses levitas são responsáveis, sim, porque Deus escolhe de maneira soberana, a escolha foi feita da parte de Deus, não está se levando em conta nenhum mérito aí, mesmo que a Bíblia fale lá no capítulo de número, em Êxodo, capítulo número 32,
mostra uma participação importantíssima dos levitas. Isso. Eu acho que isso é importantíssima, essa informação, quando os levitas, eles ficam ao lado de Moisés, capítulo número 32 do livro de Êxodo e o versículo número 26, quando naquela ocasião, no qual o bezerro foi levantado, aquele bezerro de ouro, e o que a Bíblia Sagrada mostra que Deus se irritou com aquilo. O próprio evento vai dizer lá na frente de que o próprio Moisés, ele se coloca à parte e diz assim: quem for do Senhor, capítulo de número 32 e verso 26, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Isso. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, mesmo sabendo dessa particularidade da história de Levi, mas a escolha foi de Deus. Foi Deus quem escolheu. Primeiro a gente tem uma tribo muito bem clara, muito bem definida. Depois que essa tribo foi escolhida como primícia, né? Capítulo número 3 e o verso número 12. Foi escolhido como primícia em lugar de cada um dos primogênitos das tribos. Quer dizer, em vez de pegar cada um primogênito daquelas tribos, Deus simplesmente tomou a família de Levi como sendo o primogênito do Israel, para servir especificamente ao Senhor. Agora, o que é que precisa deixar claro? Que nem todo levita é sacerdote, né? Mas todo sacerdote, por sua vez, é levita. E o sumo sacerdote, por sua vez, vem justamente que o primeiro sumo sacerdote é Arão. E o sumo sacerdote, além de ser levita, também tinha que ser da descendência de Arão. Então, o que é que a gente pode estabelecer? Primeiro, existe uma tribo específica. Dentro dessa tribo está dividida em coatitas, meraritas e gersonitas. Isso. Pronto. Depois, nem todo levita é sacerdote. Para ser sacerdote tem que ser levita, mas também tem que ser de uma linhagem, que é da linhagem de Arão. Isso. Aí a gente já tem o sacerdote. E mesmo assim, capítulo 22 do livro de Levítico, que o professor pode utilizar isso, porque existem critérios até mesmo para servir. Fazendo uma correção, Levítico, capítulo número 21, o capítulo por completo. Sim. Agora, se eu puder chamar um versículo base, é o capítulo 21, verso 17. Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a ofertar o pão do Senhor. Quer dizer, mesmo sendo levita, mas existe um critério estabelecido por Deus, porque o sacerdote ele tem que ser perfeito nesse sentido. Porque quando a gente lê o livro de Hebreus, ele vai representar lá na frente, ou vai tipificar quem? Cristo Jesus. Então, para somente concluir o nosso pensamento, existe uma tribo escolhida. Dentro dessa tribo tem os coatitos, os meraritas, os gersonitas. Isso. Essas tribos têm funções específicas e vale dizer aqui, que vai ser comentado daqui para frente, por exemplo, que quem é merarita não faz serviço de gersonita. Quem é gersonita não faz serviço de coatita. Não existe mistura de papéis, os papéis estão estabelecidos. E para ser sumo sacerdote, tem que ser também da família de Arão. Muito bem, então ficou claro aí que Deus escolheu, em primeiro lugar, a tribo de Levi para o ofício do culto, não é isso? Para ministrar aquilo que estava relativo ao culto. Sendo da descendência de Levi, Deus escolheu a família de Arão, que era da família de Coate, para exercer o sacerdócio, Arão e seus filhos. Portanto, é bom destacar que o sacerdócio era hereditário. Então, levita é todo aquele que é da tribo de Levi. Eram os servos dos sacerdotes na administração do culto. Os sacerdotes, eles tinham funções específicas tanto no átrio como dentro do templo. Já a diferença de sacerdote para sumo sacerdote era que o sumo sacerdote era o único que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano no dia da expiação. Então, é muito bom que o professor traga a definição de levita, sacerdote e sumo sacerdote para poder trazer essa compreensão em sala de aula e esclarecer ao máximo cada qual e a sua devida função e assim trazer compreensão em sala de aula. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda estudando a lição Os Ministros do Culto Levítico. Não saia daí, vai ser um breve intervalo, voltamos já.
Bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, agora no segundo bloco, estudando a lição desta semana, a lição de número 3 deste novo trimestre, com o tema Os Ministros do Culto Levítico. Só fazendo uma ponte aqui com o que nós vimos no primeiro bloco, para continuarmos este comentário, destacamos aqui uma definição da palavra ministro, que é aqueles que executam os desígnios de outrem, ou que na religião, melhor dizendo, exercem um ofício, uma função de administrar sacramentos ou ofertas, mais aplicado ao Antigo Testamento. Vimos também que para esse ofício dos serviços no templo, Deus escolheu e separou a tribo de Levi. E isso fica claro, o próprio termo do livro Levítico, né? Em outra tradução seria relativo aos levitas, visto que Deus deu esse manual do culto à tribo de Levi, que foi separada para este serviço. Vimos aqui também uma definição de quem eram os levitas, de que dos levitas foi separada a família de Arão para exercer o sacerdócio, e de que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, que a diferença entre sacerdote e sumo sacerdote é que este sumo sacerdote, apesar de ter as mesmas atribuições do sacerdote, ele tinha a única atribuição exclusiva de adentrar ao lugar santíssimo uma vez por ano. E onde está isso? Êxodo capítulo 30, versículo de número 10, e ainda Levítico capítulo 16, versículo 34. Mas, presbítero Alessandro, Deus foi quem orientou Moisés de que Arão e seus filhos fossem separados para o sacerdócio. Já falamos aqui que não foi algo que Moisés preferiu por se tratar do seu irmão. É tanto que lá na frente há uma murmuração nesse sentido e Deus dá uma prova fazendo o cajado, né? O cajado de Arão florescer, mostrando que foi Deus quem escolheu. Mas para o momento em que ele é separado, houve uma consagração, houve um sacrifício. E é bom que o professor esteja atento para isso e destacar em sala de aula, mostrando que houve todo um cerimonial na separação de Arão e seus filhos para administrarem o sacerdócio. Sem sombra de dúvida. E quando nós vamos olhar para esse sacrifício, nós vamos entender que existe uma simbologia muito forte, o qual envolvia todo esse ritual, né? Mas antes de falar propriamente dito, evangelista Marcelo, sobre como era esse sacrifício, ou quais os elementos que estavam presentes, é bom dizermos de que a tribo de Levi, pelo seu perfil moral elevadíssimo, né, por ser uma das tribos que se distinguia, eu posso até assim dizer, por conta de sua seriedade para com as coisas de Deus, não é? O próprio Deus a chama de primícia dele mesmo, não é? O texto de Números, capítulo de número 3 e o versículo de número 12 nos diz: versículo 11, e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 12 agora, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, veja que coisa bonita, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e a parte final diz, e os levitas serão meus. Parece que as outras 11 tribos não é isso que o texto quer dizer. Mas Deus quis dar aqui um destaque. Ele diz aqui que primeiro tomou os levitas do meio, Deus separou esses levitas. E aí é onde vem aquela expressão Kodesh ou Kadosh, que é cortar, separar, exclusivamente para, não é? O mesmo capítulo, evangelista, versículo 41, diz o próprio Deus, e para mim, essa expressão é muito bonita, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Veja que é como se fosse uma posse, Deus estava dizendo, olha, essa tribo aqui é especial. O versículo de número 45 do mesmo capítulo nos diz o seguinte, a parte final, porquanto os levitas serão meus. Eu acho que esses três versículos, versículo 12, 41 e 45, mostram o grau de relacionamento que essa tribo tinha com o Senhor, não é? O professor aqui citou aquele caso em que Gênesis, capítulo de número 33, quando Moisés desce
Êxodo, melhor dizendo, obrigado. Quando Moisés desce do monte, encontra o povo lá se prostituindo, adorando um Deus falso. Isso. Moisés se prontifica, fica em pé, diz quem está do lado do Senhor. E os levitas são os primeiros a correr. Isso já estava mostrando o grau de seriedade, de compromisso moral, ético, espiritual que essa nação, quer dizer, que esta tribo tinha. Bom, mas a sua pergunta foi sobre a cerimônia de consagração, não é? E na cerimônia de consagração da tribo de Levi, ou especificamente dos sacerdotes, né, dos filhos de Levi, pelo menos 2 a 3 animais faziam parte desse ritual. O primeiro é o novilho, né? Arão e seus filhos colocavam as mãos sobre a cabeça desse animal, no novilho, que era degolado, à porta da tenda. Isso nós podemos ver, por exemplo, em Levítico, capítulo de número 8, versos 14 ao 17. E esse sacrifício nada mais tinha como propósito purificar o próprio sacerdote, não é? Mostrando que, apesar de ser especial, eles eram pecadores. E aqui entra até na doutrina da transferência ou da hereditariedade do pecado, né? O sacerdote precisava ser purificado, porque ele era pecador, apesar de ser especial diante de Deus, né? Então, se ele tivesse cometido algum pecado que lhe desqualificasse, esse sacrifício lhe purificava. A mão sobre a cabeça do novilho era a transferência. Estava sendo transferido para aquele animal. Imputado para aquele animal o pecado dele. Perfeitamente. E este ato apontava nada mais do que para o sacrifício substituto de Cristo, né? Que nós chamamos de sacrifício vicário, né? Isso. Ou substituto, que está em Isaías, o profeta Isaías fala sobre 53:5. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, vai mostrar mais uma vez isso. Depois que isso era feito e o pecado era transferido, se pegava mais um animal, que era o carneiro, o segundo animal. E esta oferta agora simbolizava não mais a necessidade de uma purificação, mas a entrega dessa tribo, desses filhos de Levi ao Senhor, não é? Era um sacrifício não de substituição, mas um sacrifício de entrega e um sacrifício de envolvimento exclusivamente para as coisas envolvidas que fossem relativas à pessoa de Deus, não é? Já que a substituição já tinha sido feita, exercida. Isso. Então esse sacrifício era mais um sacrifício, como diz Levítico 8:21, um sacrifício agradável ao Senhor. Era um sacrifício de consagração, já tinha sido purificado, agora vamos consagrar. Este segundo animal está descrito em Levítico, capítulo 8, versículo 18 ao 21. Ao 21, muito obrigado. Então, esse segundo sacrifício, já que tinha sido feita a purificação dos sacerdotes, agora era o sacrifício da consagração. Houve a consagração. E aí entrava o terceiro animal, que esse terceiro animal era mais um carneiro, né, que é chamado de carneiro da consagração. Isso está no capítulo 8 de Levítico, versículo número 22, bem como Êxodo 29, versículo 22. Nesse sacrifício também havia imposição de mãos, né? Depois que o carneiro era degolado, o sangue deste agora era colocado em 3 lugares específicos, desse segundo carneiro. Houve o primeiro, da consagração, e agora nesse segundo era um ritual bem interessante. O sangue desse animal era colocado na ponta da orelha direita do sacerdote, na ponta do polegar direito, nas mãos, e na ponta também do pé, do seu dedo direito, do seu pé. Isso tem um simbolismo muito grande, não é? Porque quando falamos de orelha, nós entendemos de que isso estava sendo consagrado ao Senhor para que tivessem sensibilidade de ouvir a voz de Deus, não é? O sacerdote era alguém que estava entre Deus e o povo, não é? Então ele precisava estar pronto a ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo. E vice-versa também, levar os clamores e o pedido de misericórdia do povo até Deus. Então, consagrar a orelha direita, a ponta do sangue desse animal, a mão direita. Os sacerdotes também eles serviam como um tipo de orientadores para o povo e até de um tipo de juiz. Isso. Por mais que o período dos juízes seja mais na frente, mas a gente entende que ele julgava as coisas do povo, não é? Então ele precisava ter a justiça reta diante de Deus, porque é uma justiça que não é reta, parece um paradoxo essa palavra. Então a mão direita fala de algo que é consagrado ao Senhor para exercer justiça, retidão, não é? Saber fazer as coisas. E o pé direito, o pé é a parte do corpo em que nos leva para os caminhos direitos ou não. Então isso falava de uma vida de piedade. E quando nós olhamos para a ponta da orelha direita
a mão direita, do dedo direito, da mão direita e do pé, nós entendemos de que o sacerdote num todo, ele deveria ser consagrado a fazer aquilo que agradasse ao Senhor. Por isso que o Senhor disse, eles são meus, os levitas são meus. Então essa consagração tem um simbolismo muito grande que aponta, claro, para a pessoa de Cristo que foi sacerdote, sumo sacerdote, diz o escritor aos Hebreus, e que em momento algum nós vamos encontrar nenhuma falha, nem naquilo que ele falou e ouviu, nem naquilo que ele fez, nem por onde ele andou. Então, com toda certeza, podemos falar desse simbolismo por trás da consagração do sacerdote. Muito bem, mas nessa cerimônia de consagração, irmão Jonas Santana, além do sangue aplicado, né, na audição, tudo que ouve, nas mãos, tudo que faz, e nos pés por onde anda, né? Houve a aplicação de 2 outros elementos que também eles são recheados de simbolismos e que têm uma aplicação para a vida cristã. Perfeito. No ato da consagração, que a gente, tomando por base o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, é interessante que o texto sagrado mostra os animais, que já mencionado pelo nosso presbítero, mas antes do sacrifício começar, há justamente a lavagem. Aí os outros 2 elementos, a água é o primeiro, depois a gente vai falar justamente sobre o óleo. Primeiro, a água, a lavagem. Capítulo 8 e o verso número 5 do livro de Levítico diz assim: Então disse Moisés à congregação, isto é, o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Interessante que esse ato foi realizado na porta da congregação, para que todos vissem que o sacerdote, no caso Arão e seus filhos, estariam limpos perante o povo. Por qual razão isso? Primeiro, se eles estivessem sujos, não poderiam ser sacerdotes e também não poderiam exercer a função de sacerdote. Então a água vai lavar. Merece uma observação aqui também, que quando compara-se o sacerdote do Antigo Testamento com os sacerdotes de outras religiões, não existia necessidade da água para outras religiões. Mas nesse caso aqui, por isso que a religião hebreia, ela tem uma distinção muito grande em relação às demais, porque a água sempre foi utilizada, coisa que você não encontra em nenhuma das outras religiões que estavam ali por perto. Então, a água limpa, a água lava. Então, a gente tem o primeiro princípio, a lavagem externa. Ora, semelhantemente, todo crente em Cristo Jesus tem que passar pela lavagem do sangue de Cristo. Tem que estar limpo. E não é somente limpo externamente, mas limpo internamente. Nós vamos ver em alguns versículos da Bíblia Sagrada que, quando se fala em lavagem, para a gente aprofundar mais isso aqui, que a frisura do animal, ou melhor, as vísceras do animal, também tinha que ser lavada antes de ir para cima do altar. Quer dizer, se lavar a parte interna. Não é somente o exterior que está sendo levado em consideração aqui, está sendo levada para a parte interna da pessoa. Então, tem que passar pela lavagem e a palavra de Deus, ela lava o interior da pessoa, né? Aí nós vamos usar alguns versículos, como por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 26, 2 Coríntios capítulo 7, o versículo número 1, e o Evangelho de João capítulo 15 e o versículo número 3. Todos esses versículos vão mostrar que essa lavagem interna tem que ser feita e a palavra de Deus faz isso. Ora, se para Arão e para os demais foi necessária a lavagem para exercer o sacerdócio, quanto mais para nós que somos crentes e salvos em Cristo Jesus. Não somente por ser salvo, mas para exercer qualquer função dentro da casa de Deus. Da mais simples, se a gente pode dizer assim, né? Para não fazer uma distinção. Da mais simples até a mais elevada, temos que ser limpos. Outro elemento que foi utilizado, como o senhor perguntou, a questão do óleo. Levítico capítulo 8 e o versículo de número 12 diz assim: Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para o santificá-lo. Versículo 13: Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu com um cinto e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. O óleo da unção já mostra uma separação, já mostra uma consagração, dedicação exclusiva. Ainda tem um versículo, capítulo número 10 do livro de Levítico, e o versículo 7,
a questão do óleo da unção, que dava a oportunidade daquela função ser vitalícia em cima do sumo sacerdote. Sim, muito interessante. É isso, capítulo 10 e o verso número 7 do livro Levítico, assim, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Depois de todo esse ato, da lavagem, dos sacrifícios que foram feitos, a unção que separa, que é bom lembrar que a unção foi utilizada para o sacerdote, foi utilizada para os reis, e esse ato conferia ao sacerdote o cargo de vitalidade, além disso de autoridade. Isso é tão sério que em Deuteronômio capítulo 17 e o versículo número 12, é bom o professor ler. Isso foi tratado até em trimestres anteriores, capítulo 17 e o versículo 12, que depois que o sacerdócio foi instituído, separado, a Bíblia diz que ninguém podia se colocar de forma soberba contra ele, porque existia uma punição. Muito bom isso. Isso por causa essa unção, dessa separação, dessa consagração com o óleo que foi feita. Ou seja, se esperava do povo de Israel uma grande estima, um respeito e uma reverência para com o príncipe do seu povo, que era o sacerdote. Justamente, príncipe do seu povo, que era o sacerdote, no caso aqui. E a unção vai dessa separação. Agora, trazendo para o Novo Testamento, Lucas capítulo número 4, versículo 18 e o versículo número 19. Né? A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para fazer maravilhas. E o interessante é, se o sumo sacerdote precisou da unção para exercer sua função, é claro que a gente precisa também dessa atuação sobrenatural do Espírito Santo, Isso. porque esse óleo vai representar o Espírito Santo atuando na vida dos crentes. Muito bem, então vimos aí que na cerimônia de consagração havia esses três elementos, né? O sangue, a água e o óleo, né? O sangue como agente purificador, lembrando, né, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o seu sangue nos purifica diante de Deus. A água, que é um símbolo da palavra, não é isso que Jesus disse até aos discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? João 13:10. E também o azeite da unção, que indica a capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que a pessoa oficie aquela função para a qual Deus a separou, né? Muito bem, nós vamos continuar falando a respeito desta lição no terceiro bloco, logo em seguida. Falaremos aqui sobre a atividade dos ministros do culto levítico e a sua aplicação para a igreja, na vida cristã. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro bloco, estudando a lição de número 3 desta semana com o tema Os Ministros do Culto Levítico. Antes de continuarmos o comentário da nossa lição, nós queremos aproveitar este instante para enviar uma saudação especial para os nossos irmãos que sempre participam do nosso programa, enviando perguntas, saudações e também parabenizando o programa, o que já de antemão nós queremos agradecer o carinho em nome do nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, e do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva. Queremos fazer menção aqui do irmão Adilton, ali do estado da Bahia. Ele sempre assiste o programa Escola Bíblica Dominical e diz assim, o Senhor Jesus abençoe grandemente. Amém, meu irmão? Também o pastor Admilson, de Goiás, diz que está assistindo pelo YouTube. A irmã Miriam, aqui, que era daqui do Recife, mas está morando em Salvador, diz que os estudos têm sido muito proveitosos e esclarecedores. Deus abençoe, acreditamos que estamos cumprindo com a nossa meta. Também a irmã Paula Francinetti, ela é ali de Colinas, Maranhão, diz que seu esposo é dirigente numa escola e que ela, mexendo no YouTube, descobriu o programa Escola Bíblica Dominical e está sempre acompanhando. Deus abençoe este casal
que está cooperando na obra do Senhor. Agora aqui, algumas saudações locais, a saber, o irmão Valmir Araújo, do setor 11, Abreu e Lima. Deus abençoe aí o pastor Sérgio Correia, que é o pastor setorial, e todos os irmãos, né, do setor 11, setor 10, 9, 8, 7, todos os setores, que são 13 setores, e eu sei que os irmãos sempre acompanham a programação da Rede Brasil, em especial o programa Escola Bíblica Dominical. Mas, meus irmãos, voltando aqui ao comentário da nossa lição, depois desta exposição que fizemos, né, sobre a definição de ministro e que Deus separou a tribo de Levi para o ofício do culto, para a realização do trabalho sagrado, e que da família de Levi separou a família de Arão para o sacerdócio. Presbítero Alessandro, vimos também o momento da cerimônia de consagração, né? A lavagem com água, a morte dos animais para purificar os sacerdotes com o sangue, e também a subsequente unção, que era a capacitação para o ofício desse sacerdócio. Como é proposta da nossa lição falar a respeito dos princípios de Deus em Levítico e aplicá-los para a igreja, que isso aí já serve como orientação para o professor que nos assiste. Não basta só expor o conteúdo que está no Antigo Testamento, mas trazer uma aplicação para a igreja, para o cristão. E nós podemos extrair alguns princípios bastante interessantes a respeito de tudo que já falamos aqui, da separação desta tribo para oficiar o culto, de que cada crente, por exemplo, é um sacerdote e cada crente pode aproximar-se de Deus. Sem sombra de dúvida. O próprio texto que já foi mencionado em programas passados, se eu não me engano também esse programa, o apóstolo Pedro chega a dizer que somos sacerdotes santos. Nós temos acesso a Deus, não é? Essa ligação ou essa conexão com o Antigo e Novo Testamento, ela é muito ampla, evangelista Marcelo, não é? Sim. Não somente na questão do ministério sacerdotal, somos sacerdotes de Deus, não é? Nós temos acesso a Deus, assim como os sacerdotes iam até o Santo dos Santos, nós temos acesso a Ele pelo novo e vivo caminho, como diz o texto sagrado. Isso. Além dessa semelhança, além dessa conexão que existe, desta tipologia, olhando para o Antigo Testamento e voltando-se para o Novo agora, a era da igreja, nós poderíamos elencar outras semelhanças que há entre os sacerdotes, os levitas e hoje a igreja, cada crente individual. Por exemplo, né, o texto que o nosso professor Jonas Santor, no bloco anterior, de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12, fala sobre o respeito e a submissão que se deveria ter ao sacerdote. Os versículos 8, 9, 10 e 11 mostram aquilo que a gente tinha dito, que o sacerdote servia como medianeiro, como um juiz, não é? Isso. Resolvendo as causas do povo. E o versículo 12 diz que ele deveria ser respeitado, não é? E quando o texto conclui dizendo que aquele que não fizesse isso morreria como causa, como consequência da sua desobediência. Isso fala aqui do respeito que devemos ter, inclusive, aquele que há hoje na igreja é representado com essa autoridade de juiz, de liderança, por que não dizer a figura aqui do pastor da igreja, não é? Esse respeito deve estar presente, não é? Essa insubmissão jamais deve passar em nossos corações. Outros textos, como Números, capítulo 15, versículo 30, bem como o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 5 e 7, vai falar sobre isso. Então, além de dizer que nós somos individualmente sacerdotes, esse texto que lemos aqui pode também nos apontar a ideia, a lição de que o sumo sacerdote, assim como ele era respeitado, ou deveria ser respeitado, nós devemos também ter esse espírito de submissão. E uma outra coisa que, enquanto nós estávamos conversando aqui, me fez lembrar, foi o texto de Números, capítulo 18, versículo 21, e depois o versículo 24. Diz de que, versículo 21, e eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação.
Interessante é que das 12 tribos, a única que não tinha herança era a tribo de Levi. Eles viviam do dízimo, não é? Isso. Então, alguém hoje questionar, por exemplo, por que é que um ministro, por que é que um pastor vive dos dízimos ou do dízimo, é não conhecer o princípio bíblico que está estabelecido aqui nesse versículo. Isso. O versículo 20 diz, o próprio Deus diz que eles não teriam herança e o próprio Deus seria a herança deles, Deus cuidaria deles. Então, eles ministrariam e viveriam dessa ministração. Aproveitando essa sua fala, por que eles viveriam de dízimos? Porque eles não tinham trabalho secular. Exatamente. Né? Isso, as outras tribos desenvolviam seus trabalhos agrícolas, suas diversas atividades, né? As diversas atividades. Mas como eles foram separados unicamente para o serviço no templo, aí eles tinham boca, tinham família para dar de comer. Claro, e claro. quem daria de comer a eles se eles estavam só ocupados com o serviço do templo? As demais tribos que traziam os dízimos e mantinham esse povo que vivia exclusivamente para o serviço sagrado. Perfeito, ministro. Inclusive, quando nós olhamos para textos como Números, capítulo 3, versículo 35 a 37, nós vamos ver que eles não iam, inclusive, para a guerra. Por que é que os levitas, a tribo de Levi era a única tribo que não ia para uma guerra? Por quê? Porque o serviço dele era um serviço exclusivo do templo, da ministração. Eles ensinavam, eles ministravam, eles ofereciam, eles administravam o templo, não é? Um texto, por exemplo, que é o texto de Números, capítulo 1, só rapidamente, versículo 47, diz: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Isso aqui é contados de 21 anos para cima, que era aqueles que iriam para a guerra. Aí diz que eles não eram contados. Aí diz o versículo 48, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre, aí veja bem, o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão. Olha a palavra administrar aqui. E assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Então, observe, é nada mais justo do que eles serem sustentados pela própria obra. Por quê? Porque eles viviam para isso, eles foram separados para fazer esse ofício. E quando nós trazemos para a igreja, como o senhor falou, é o que acontece hoje com aqueles obreiros que são chamados. Assim como a tribo de Levi foi escolhida por Deus e chamada para esse trabalho específico, na igreja há homens que foram chamados especificamente para exercerem um papel, uma obra específica na obra. E assim como os levitas, que a sua herança era o próprio Senhor, eles viviam da obra. Por que não dizer também que isso é bíblico? Tanto é que Paulo diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Muito bem. Vale salientar também, dentro dessa sua fala, que vive de dízimos aquele obreiro, né, aquele ministro que vive exclusivamente para a obra. Sim. Então, seguindo esse padrão do Antigo Testamento, nós entendemos assim. E Paulo disse, não atarás a boca ao boi que debulha, não é isso? Porque citou Jesus dizendo, né? Digno é o trabalhador do seu salário, não é isso? Então a gente vê que aqueles que viviam do altar deveriam se alimentar do altar. Isso é um princípio que está no Antigo Testamento e perfeitamente aplicável no Novo Testamento. Mas, irmão Jonas, aproveitando ainda essa fala do presbítero Alessandro, há quem pense, porque nós estamos na nova aliança, e de que em 1 de Pedro 2:9 fomos chamados de sacerdócio real, o que é verdade. E Apocalipse 1:6, eu até queria ler esse texto, né, onde a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai, não é isso? Está aqui, ó, Apocalipse 1:6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo o sempre. Então, com a morte de Cristo, o sacerdócio não ficou exclusivo a uma tribo. Cada crente salvo tem acesso direto à presença de Deus. Até porque João 19:30 diz que quando ele se está consumado, né, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que o véu se rasgou, né, foi rasgado de alto a baixo. Então, as limitações do sistema levítico foram tiradas. E isso deu uma liberdade maior a cada pessoa que, por meio de Cristo, se aproxima a Deus, né, ou de Deus.
E aí agora cada crente é um sacerdote, conforme esses textos que nós lemos. No entanto, apesar de cada crente ser um sacerdote, Deus instituiu uma liderança para estar à frente da igreja, né? Logo, o fato de estarmos na nova aliança não significa dizer que a gente não precise mais de um sacerdote que esteja à frente, ensinando a palavra, orientando como agradar a Deus. Claro, não nos moldes do sacerdócio do pacto do Antigo Testamento, mas também uma liderança, porque sem líder o povo vai se desviar, com certeza. Perfeito, evangelista. Nós estamos comentando aqui, primeiro bloco, no segundo. No Antigo Testamento, o professor tem que deixar isso muito claro, que o sumo sacerdote, ele é o intermediário entre Deus e o homem, mas no Novo Testamento não. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a salvação está em Cristo, o único que faz a intermediação entre Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas isso não significa que os princípios do Antigo Testamento foram abolidos. Os princípios que nós estamos tratando aqui sobre o sacerdócio, primeiro, o princípio da hierarquia. Existia uma hierarquia muito bem definida no Antigo Testamento. Isso. Você tem um sumo sacerdote, abaixo do sumo sacerdote, quando Arão foi constituído, estava justamente o Merari, estava Gesso, estava os coatitas, quer dizer, você tem uma divisão por tribos ali. Você já vê uma hierarquia muito bem definida. Quem é coatita não faz serviço de merarita, quem é merarita não faz serviço de coatita e assim por diante. Tem hierarquia. Então, esse princípio já é trazido para o Novo Testamento. A questão do respeito, como nosso presbítero frisou, Deuteronômio capítulo 17, verso 12. O respeito, o princípio de lá também é trazido também para o Novo Testamento. Isso. Então, se precisa de uma liderança. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus concedeu. É melhor ler Efésios capítulo 4. Esse texto é muito importante. Muito importante. O texto é muito importante. É um texto conhecido, mas o nosso pastor tem nos ensinado a abrir a Bíblia e ler. Isso. E o professor da escola dominical, mesmo que conheça o versículo, mas é bom que leia. Capítulo 4 e o versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quer dizer, é Jesus quem dá. Então a liderança existe. Hebreus ainda tem Hebreus. Hebreus, capítulo número 13, um versículo que é de suma importância. Existem os homens que Deus constituiu para estar à liderança e à frente do seu povo. Isso. Não são intermediários entre Deus e o povo. Isso era lá no Antigo Testamento. Isso. No Novo Testamento, nós temos a liderança instituída por Deus e que merece ser respeitada. São os princípios do Antigo no Novo. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso, não vos seria útil. Ainda tem números, porque foi colocada a função de ensino, isso cabe ao sacerdote. Isso. Cabe ao sacerdote a questão do ensino. Até Efésios 4 e 11 fala de pastores e mestres, pastores, né? E porque mestres. O ensino é uma atribuição, né? Prioritariamente pastoral, não é isso? Prioritariamente pastoral, que vai fazer a diferença entre o puro e o impuro. Levítico, capítulo de número 10, começando do versículo 7 até o versículo 11, e em destaque para o versículo 10, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, a função do sacerdote era ensinar. Se a função do sacerdote é ensinar, a função da liderança também é ensinar. Muito bem. Então, aí a gente viu que, apesar de o povo de Israel ser chamado de sacerdócio santo, Êxodo 19, não é isso? Deus escolheu dentro da nação de Israel a tribo de Levi para estar administrando o sacerdócio institucionalizado e com função de liderança. Da mesma forma se aplica no Novo Testamento. Cada crente é um sacerdote, a igreja é chamada de sacerdócio real, mas ele deu dons de liderança a indivíduos específicos que ele tirou de dentro da própria igreja para estarem à frente dela, liderando e ensinando a sua palavra. Efésios 4, 11 em diante, não é? Portanto, prezado professor e amigo, o Senhor nomeou Arão e seus descendentes para exercerem o sacerdócio.
o que na verdade é uma figura do eterno e perfeito sacerdócio de Cristo, o qual, através do seu sacrifício, nos abriu o caminho de acesso a Deus, tornando cada salvo um sacerdote. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, depois de termos nos debruçado diante de uma lição tão preciosa como esta, nós vamos agradecer ao Senhor em oração. E nós vamos orar com o presbítero Alessandro. Oremos, irmão Alessandro. Pois não, bicho. Querido Pai, Deus eterno, nós queremos neste momento, Senhor, nos rendermos aos Teus pés, Te agradecendo por esta lição tão maravilhosa que acabamos de estudar. Pedindo a Tua bênção para que os princípios, Senhor, que estão exarados na Tua palavra, possam ser vivos cada dia mais em nossa vida e que possamos transmitir isso a outros também. Continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor presidente, toda a diretoria da igreja, a Rede Brasil, Senhor, de comunicação, que tem sido este veículo que tem levado a Tua palavra a tantos lugares distantes. Abençoa-nos também ali da superintendência das escolas bíblicas dominicais, Teu servo, pastor Nadi Jackson Saraiva, cada funcionário daquele departamento, ó Deus, cada professor, professora, dirigente de escola, que as Tuas boas mãos continuem sobre nossa vida. Continua conosco, é o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre os ministros do culto levítico. Na próxima semana, estudaremos a 4ª lição deste trimestre com o tema A Função Social dos Sacerdotes. Participe do nosso programa através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou envie uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado, às 10 horas da noite e no domingo, às 7h30 da manhã. Também ele está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.